noite, sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa maratona Confeiteira de Sucesso. E eu sou Haná, especialista em bolos decorados em chantilly e chantininho, tá? Pra quem não me conhece. Então vamos começar a nossa aula de hoje. E, gente, pra quem tá chegando agora, não veio ontem, quero que você saiba que a nossa maratona, ela tem como objetivo, tá, tornar você independente financeiramente e dar o caminho, né, pra você ser independente financeiramente, pra você ser um diferencial na sua cidade, na sua região, no seu país, certo? Pra o que mais? Pra você trabalhar em casa também, que a confeitaria ela nos proporciona isso, e pra você realmente ter liberdade de tempo. Tá bom? Então, a confeitaria ela proporciona tudo isso. E o caminho, a gente quer te mostrar o caminho para isso, certo? Através da Maratona Confeiteira de Sucesso, que começou ontem e vai até dia 20. Então, se você ainda não está inscrito, é importante que você esteja inscrito. Tá certo? E nessa aula eu vou mostrar para você o segredo das massas. Já tá aqui, né? O segredo das massas. Óbvio que eu não vou mostrar todos os... Gente, é muita coisa. Quando a gente fala em massa, é tanta da coisa pra falar que não dá pra falar em uma aula, tá? É muita coisa. Quando a gente começa a aprender isso, a gente vê que é muito extenso. Então, assim, seriam muitas aulas, né? Mas hoje eu quero te dar esse caminho, tá? A gente vai abrir a nossa mente, certo? Qual é a minha intenção? É tornar você mais independente na cozinha, certo? É que você consiga se desenvolver muito mais fácil, muito melhor dentro da sua cozinha. Tornar a sua cozinha realmente um laboratório, certo? Para quem não participou ontem, saiba que todas as aulas vão acontecer às 21 horas, as aulas da nossa maratona, certo? Outra coisa, eu só tô vendo aqui o que o Felipe tá mandando eu falar também. Ao final de cada aula ou no meio, não sabemos quando, eu não aviso, eu dou quando eu quiser, iremos soltar o nosso código. Toda aula tem um código. Para que esse código? Quando você junta todos os códigos das 8 aulas, você tem a oportunidade de poder concorrer a um prêmio. Mas é um prêmio muito bom. Eu não vou ficar falando qual é o prêmio, não, porque não é a motivação, mas eu acho que eu vou falar, viu? Já amanhã, depois, não sei. Certo? Então, esses códigos vão ser para isso. Para você, por exemplo, ganhou o seu prêmio, você lá concorreu, ganhou. Se não tiver o código, não adianta, tá? Quer dizer, se você não tiver, você não vai poder nem participar, nem concorrer, certo? E outra coisa, para você ser lembrado das lives, das aulas, não esquece de entrar pro grupo. Tanto o grupo do Face é importante que você entre. Então, todo mundo que está na maratona pode entrar no grupo secreto do Facebook da maratona. Solicita a sua entrada e a gente vai te aceitar. Também, você vai lá no Facebook, lá no link da bio, na verdade. Clica no link da bio aqui do nosso Instagram, aqui na Ladinha, daí você pode entrar, certo? Outra coisa, e também o WhatsApp. O grupo silencioso do WhatsApp é muito importante que você esteja nele. Muito importante, eu repito. Lá você vai saber todas as nossas, enfim, tudo que a gente precisar conversar com vocês, qualquer tipo de informação, de imprevisto, enfim, tudo vai ser avisado lá no grupo do WhatsApp. Se você estiver lá, você não vai perder nenhuma aula. Exato. E o grupo do Face é um grupo de interação, é uma comunidade para que você possa conhecer novas pessoas, fazer networking, compartilhar conhecimento para que você possa tirar dúvidas com outros participantes da maratona e vamos deixar também desafios lá, ok? Então, vamos embora. Outra coisa, para quem não participou, gente, deixa eu falar uma coisa. Para quem não veio ontem, para o nosso primeiro dia da maratona, vou falar uma coisa para vocês. Perdeu muito, certo? Ontem a gente falou sobre as oportunidades que a confeitaria traz para sua vida. Certo? O quanto a confeitaria ela pode oferecer para você. Quem você pode ser com a confeitaria? Na verdade, eu falo que eu devo muito à confeitaria, porque foi ela que me deu tantas e tantas oportunidades. E eu provei a vocês que os resultados eles são reais. Tanto os meus resultados quanto das minhas alunas também, tá? Mostrei que a gente tem muitas alunas professoras, referências no Brasil,
fora do Brasil, tá? Em suas regiões, isso é muito, muito importante. E eu trouxe vários resultados, certo? Também mostrei que a confeitaria, ela tá em ascensão, ela só começou agora a crescer, tá? Então, enfim, é a profissão do momento, né? Mas vamos lá. Gente, falei da minha trajetória. Toda a minha trajetória, do início ao fim. Quem tava aqui chorou comigo, né? Choramos juntos. Fiquei Então, sabendo que você segurou o choro, né? eu segurei o choro. Foi muito importante, foi muito legal. E assim, eu mostrei como foi que eu alcancei os meus objetivos. Então, eu queria muito que você que não veio ontem assista, porque ficou salvo. É só você clicar no link da bio e vai estar lá, a Maratona Aula 1 liberada. Então é muito importante que você assista. Clica lá no link da bio e aproveita e você entra no grupo do WhatsApp. É um grupo silencioso, tá? Então ninguém vai encher seu saco. É só pra nossa equipe falar o que precisa falar no momento que precisa. No grupo do Face, pra você interagir com a galera. E também pra você assistir a aula 1, se você não assistiu, e assistir os depoimentos. Quando você clicar pra assistir a aula 1, você vai entrar lá no site e quando você assistir, você vai rolar pra baixo e você vai ver que tem lugar pra você comentar. Comenta lá. E que eu quero saber o que vocês estão achando da maratona, dos conteúdos, etc. E tem depoimento todo de várias alunas. Tá importante que você assista, tá? Sobe um pouquinho, por favor. Agora. Então, valeu. Hoje eu vim trazer pra você um assunto essencial, na verdade, tá? Se você não tem a massa do bolo perfeita, você nunca vai ter um bolo perfeito. A base é a estrutura, a base, ela é de fato de onde você tem que começar, certo? É muito importante. Às vezes a gente acha que a gente já sabe tudo. E a gente não precisa mais assistir aula, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, mas não é bem assim. Então, vou falar pra vocês muita dica importante e é bom que vocês fiquem bem atentos, certo? Porque eu vou falar uma coisa bem sinceramente. Eu sou uma pessoa... O que foi? Pega caneta e papel, né? Pega caneta e papel. Eu sou uma pessoa que aprendi tudo na prática e já vou falar isso pra vocês. Eu não aprendi nada teórico estudando. Então, por muito tempo, eu relutei contra isso, né? Porque assim, eu já sabia muita coisa só fazendo, e errando e apanhando. Mas a teoria, ela também é muito importante, para que a gente pule etapas e você não sofra o que eu sofri, tá? Eu vou falar pra vocês daqui a pouco sobre isso. Inclusive, eu coloquei até uma retrospectiva de algumas massas no meu stories, depois vocês vão lá e olhem, tá? O que é que eu passava. E escuta só, muita gente me pergunta assim, Haná, dá pra começar do zero? Será que dá? Eu só vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho diversos casos de sucesso de pessoas que começaram do zero. Alunos que só fizeram o nosso curso. Não sabiam fazer nada, eram iniciantes do iniciante, do iniciante, do iniciante, tá? E o que é bom na confeitaria? Que você começa com baixo investimento e trabalhando de casa. Então isso é muito importante, tá? É muito legal, porque nem sempre a gente pode investir em algo, a gente pode alugar um local. Eu até falo para não alugarem mesmo. Fique em casa até quanto vocês puderem, tá? Então, e se você tá começando do zero falando sobre isso, eu acho maravilhoso, porque você não tem vícios, certo? Você não vem viciado nas suas, como é que se diz? Técnicas, nas seus suas técnicas, nos seus né? paradigmas. Quando a gente tem as nossas próprias técnicas, que a gente tá muito viciado, a gente não consegue abrir a mente. É a mesma coisa quando a gente fica solteiro por muito tempo. Eu nunca fiquei, por isso que eu sei. Cadeira. Mas é difícil, gente. É sério. Você pode ver um amigo seu que é solteiro por muito tempo, ele mora só. Ele cria os próprios hábitos. Pra você tirar esses hábitos, é muito difícil. Porque tudo dele é no lugar dele. Isso aqui ficou aqui, ninguém pode tirar. Então, quando você vem do zero, você vem sem vício. É muito melhor, tá? Nem se compara. Por isso que quando eu digo assim, ei, vamos começar essa aula, esquece um pouquinho o que tu sabe, deixa de lado e vamos aqui focar, né? Pra gente aprender, porque quando a gente vem cheio de vício, a gente vem carregado de preconceito também. Preconceito, gente, é um
conceito, né? A palavra. Então a gente já tem um conceito formado antes. Então quando a pessoa vai falar, Já tá errado, né? você já acha que tá errado. Só é Eu respirar. nem falei, você tá errado. Errou. Então, a gente carrega, quando a gente vem com nossos vícios, a gente carrega isso, muito preconceito. E isso cria uma barreira na gente de aprender mais. Porque a pessoa que tá ali te ensinando, ela tem algo a te passar. E com certeza, conhecimento não volta vazio. Não existe esse, tá? Alguma coisinha ali, a forma daquela pessoa te explicar, ela vai te ensinar, nem que seja, sei lá, fazer xixi, whatever, entende? Beleza, agora vamos lá. Agora eu quero aproveitar, gente, certo? Antes de começar a nossa aula, finalmente, tá? Eu sei que vocês querem que eu comece, mas antes de começar, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu quero agradecer muito as mensagens que eu recebi no direct. Muito, quando eu contei ontem a minha história, a minha trajetória, eu recebi muita mensagem, né, de encorajamento, de carinho. Também no Facebook, em todos os outros canais, eu fiquei muito, muito feliz, tá? Assim, eu não esperava que isso pudesse trazer um resultado tão intenso na vida de vocês. E eu fiquei muito feliz que eu consegui, né, passar realmente a minha verdade de coração, o que eu sinto, é a minha trajetória. E de fato eu segurei o choro, não é mentira, porque quando eu falo da minha história é motivo de orgulho pra mim. Eu não sei você, mas pra mim é motivo de orgulho, é motivo de alegria. Eu choro, mas não é de tristeza, é felicidade. Porque quando a gente tá no início, a gente nunca pensa que vai chegar a algum lugar, né? A gente sempre pensa assim, se eu vender, sei lá, 20 bolos por mês, eu tô feliz. A gente tem metas curtas e a gente não consegue enxergar a longo prazo muitas vezes. Mas o que eu quero dizer aqui hoje é que você pode, tá? É que você é capaz. Qualquer pessoa pode. E ontem quem assistiu a live, que assistiu a minha trajetória, falou assim, caramba, Hannah, eu saí muito encorajada, muito renovada dessa live, só com a sua história. Pra mim foi mais do que uma aula de massa, recheio, de qualquer outra coisa. Foi uma aula de, como é que se diz? De vida, mas não só de vida, uma aula de garra, de força, de persistência. Não que eu seja tudo isso, tá, gente? Por favor. Mas assim, as pessoas saíram encorajadas, mas quando a gente fala da nossa história, a gente consegue encorajar o outro. Porque é algo real, não tem como você mentir, a não ser que você minta, né? Mas eu tenho certeza que você não vai conseguir passar toda a sua verdade quando você inventa. Então, assim, isso pra mim foi muito importante, saber que isso gera realmente transformação. Porque quando a gente sabe que a gente pode, que a gente é capaz, que a gente olha assim, caramba, olha onde Hannah chegou. Não que eu seja, gente, sei lá, a melhor do Brasil, não é isso. Mas assim, caramba, Hannah também era como eu e olha onde ela chegou. Ela também não sabia fazer nada e olha o que ela consegue fazer hoje. Então isso é importante, tá? Eu gosto sempre de tocar nesse ponto. Você também pode, tá? Isso é muito importante. Coloque isso na sua cabeça. Você não é incapaz. Nunca. Você não vai ser, nunca. E não aceite isso, tá? Apague isso da sua vida, da sua mente. O que mais? Vamos lá, né, Felipe? Vamos começar. Coisa aqui baixa, porque eu sou... Gente, eu sempre tenho uma cola, então sempre tenho que olhar. Beleza, né? Eu sempre tenho uma cola. Vocês viram aqui que eu fiz várias massas. Presta atenção aqui agora. E eu vou falar um pouquinho sobre isso pra vocês depois, mas não agora. Eu vou mostrar agora não. Mas vou falar. Aqui eu tenho um pão de ló, tá? Tradicional mesmo. É aquele pão de ló, farinha, açúcar, ovos. Certo? É isso aqui. Beleza? Eu tenho uma massa amanteigada. Tô sorrindo porque é a minha preferida. Eu tenho uma massa chiffon, que eu também gosto. Mas eu tenho outra chiffon. Poxa, Hannah, duas? E diferentes? Calma. E tenho uma massa de óleo, tá? Por método de adição. É uma massa, eu vou falar pra vocês, é uma massa maravilhosa. A gente chama de... muita gente chama de bolo de nada. Minha avó fazia esse tipo. Bolo de nada porque é um bolo de nada.
Mas minha avó fazia muito esse estilo de bolo. Com essa casquinha. Ela nunca soube que o nome era isso, bolo de nada. Meu Deus, vou dizer isso a ela hoje, uma descoberta. Então aqui eu tenho massas diferentes com métodos de preparo diferentes. Haná, o que isso quer dizer? Quer dizer, presta atenção, que, por exemplo, eu quero fazer um pão de ló. Eu posso fazer um pão de ló da mesma forma que eu posso preparar esse pão de ló da mesma forma que eu preparo a minha massa amanteigada? Já não posso, porque nem manteiga tem, né, gente? Pão de ló real não tem manteiga, tá? Ele não leva nenhum tipo de gordura. Ah, Haná, então ele costuma ser um pouquinho mais seco, né? Mais ou menos isso. Eu vou falar pra vocês, tá? Porque como ele não possui a gordura, ele não possui a manteiga, ele não possui um óleo, ele não possui o leite, que também tem um pouco de gordura, então também dá umidade. Então assim, mas ele possui o açúcar também traz umidade, mas não é tanto quanto a gordura real, né? Então óbvio que ele não vai ter a mesma... como é que se diz? Não vai ter o mesmo sabor, nem vai ter aquela umidade que uma massa amanteigada ou que uma massa à base de óleo tem. Óbvio, ele vai ter outro tipo de estrutura, outro tipo de sabor, certo? E eu não posso fazer a mesma forma de preparação, não vai funcionar. Se eu quero uma massa que fique uma esponjinha, eu preciso entender do método de preparo correto para que ela fique uma esponja. Se eu quero que a minha massa seja amanteigada, eu não posso fazer a aeração dos ovos, ou seja, eu não posso deixar meus ovos batendo até triplicar, fazer muito volume para preparar uma massa amanteigada. Não vai funcionar, não é assim que se prepara. A massa ela está balanceada para o próprio método de preparo dela. Então a gente tem que entender o método de preparo para a gente saber realmente como fazer, o que fazer, né? Então vamos lá. Às vezes, por exemplo, às vezes a gente tem só a receita, só as quantidades. Se eu te der só as quantidades hoje da minha massa amanteigada e você entende que ela é de método cremoso, você vai saber fazer ela, eu não preciso nem te dar o modo de preparo. Você acredita nisso? É a verdade. Por isso que é importante a gente entender, certo? Vamos lá. A gente não traz nada aqui à toa. Agora, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Quando eu comecei, eu sabia isso? Não. Você tá tendo a oportunidade de pular muitas etapas. Eu mesmo fiz massas na minha vida que eu nem sabia que eu já fazia chifão. Você acredita? Nem sabia. Uma vez me perguntaram assim, já comeu massa de chifão? Eu digo, eu não sei nem o que é isso. Mentira, eu já tinha feito várias vezes receita de massa de chifão. Mas eu não sabia, gente, como preparar uma massa de chifão. Não sabia nem que era um método espumoso. Eu não sabia nem o que era, o que significava. Isso me impediu de crescer na confeitaria? Não. Mas me fez errar muito. Entende? Me fez, como é que se diz? Atrasar muitos processos que eu poderia ter adiantado e poderia ter facilitado a minha vida lá atrás. Mas isso me impediu? Não me impediu. Eu lembro perfeitamente que uma vez eu fui preparar uma massa, na verdade um pão de ló fake. Eu digo pão de ló fake porque a gente chama pão de ló no Brasil, mas o pão de ló de verdade, eu já falei, não leva gordura. Mas o meu levava, né? Gente, eu errei esse pão de ló 10 vezes. 10. E eu já usava. Eu devo ter provado ele umas 5, né? Não, eu errei na mesma hora, no mesmo dia, mesma noite. Porque quando eu iniciei, eu comecei usando uma massa, Felipe, do livro da Dona Benta. Eu falei até nos stories. E foi? Da Dona Benta. Show. Não, escuta só. Por quê? Haná, mas peraí, sua avó tinha alguma massa? Calma, a gente vai chegar aí nisso ainda, na massa da minha avó. Eu iniciei com a massa da minha avó lá na Irlanda. Lembra que ontem eu falei, quem não assistiu, assiste? Pronto. Eu iniciei com as massas dela. Porém, quando cheguei no Brasil, eu comecei a querer testar, porque eu sou muito, né? Meu primeiro bolo eu fiz com massa à base de óleo, que eu expliquei do meu aniversário. Depois eu me tornei muito chique e eu queria testar. E aí fiquei usando uma massa do livro da Dona Benta, gente. Era um pão de ló. Não tinha muito sabor, mas ok. Era um pão de ló meio fake. Teve uma noite que eu errei 10 vezes a mesma massa. Como eu não lembro o que eu errei, não me pergunte. Haná, hoje você sabe o que você errou? Me perguntaram isso no direct.
Então hoje, Hannah, já que você errou 10 vezes lá atrás, você que entende mais, o que é que você estava errando? Eu digo, eu sei, eu nem lembro que eu errei. Não lembro se a massa afundou, se ficou crua, não lembro mais de nada. Sei que eu errei 10 vezes, desisti e fui dormir. Pronto. Aí deixa eu falar pra você. Ah, peraí, antes de eu começar, eu vou pedir pra vocês compartilharem com 10. Eita, eu não tinha pedido isso hoje. Tinha não. Eu vou ativar os comentários para colocar feito. 10 pessoas no mínimo. É o seguinte, nós já estamos com muitas pessoas na live. Se não, eu não aceito. Se cada um aqui chamar pelo menos uma pessoa, eu tenho certeza que a gente ultrapassa 3.500 pessoas nessa live Será hoje. que vai bater hoje o recorde? Acho que Não, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês me assistem aqui todo dia, minha gente. Compartilhem aí, né? Vou falar só isso. Vou ficar aqui me humilhando, não, que eu não sou da humilhação. Todo mundo junto agora, vai. Aperta no coração e convida. Enquanto eles estão convidando, eu vou falar. Então, como eu tava falando, é isso. Eu comecei na minha vida assim. Depois eu fui aperfeiçoando. Beleza? Então, vamos lá. Pra você ter, aqui eu coloquei aqui, ó. Para ter um resultado. Um bom resultado, menina, um resultado perfeito, vamos dizer assim, né? Um resultado... Um bom. Cadê? Pra você ter um bom resultado, né, Felipe? É porque qualquer resultado, né? Que letra era essa? Eu não botei aqui, ó. Pra você ter um bom resultado, o que é que você precisa? Claro que é na massa, né, gente? Um bom resultado é da vida, não é da massa. Então, pra eu ter um bom resultado na minha massa, eu preciso de 3 coisas, assim, principais. Lógico que eu preciso de várias coisas. Eu preciso que as estrelas estejam alinhadas com a Lua e com todos os planetas. Que o cliente seja um cliente... Sangue bom. Bacana, né? Que o meu humor esteja alinhado com o bolo. Tudo isso conta. Tirando essa parte espiritual, emocional, de vida, a gente vem pra parte teórica. Então, para eu ter sucesso no bolo, eu preciso de muita coisa, mas eu preciso principalmente ter um balanceamento correto dos meus ingredientes, ou seja, os meus ingredientes precisam estar nas proporções corretas, ok? Eu preciso entender do meu forno, que ele seja muito meu amigo, e eu preciso entender dos métodos de preparo, certo? Entender se a minha massa é uma massa método cremoso, espumoso, de adição. Isso é muito importante, tá? Todos esses 3 itens vão fazer de você top master da massa. Então vamos lá, eu vou escrever aqui só, ó, balanceamento, aí vocês já vão saber o que é. Métodos de preparo. Todo mundo compartilhou, Felipe? A galera tá compartilhando, tô confiante nisso. E seu forno, né, você tem que entender. Ana, essa parte de forno é uma derrota. Essa parte de forno é uma derrota. E vou lhe dizer, viu? Tem dia que o forno ele não tá alinhado também, nem com o cliente, nem com você, nem com Lua, nem com ninguém. Ele não vai funcionar direito, né? Você fica com aquele estresse. Eu vou falar da minha experiência. Eu tive um forno convencional anos, depois outro, mudei pro elétrico, tô amando. Eu tinha muito preconceito com forno elétrico, eu detestava, eu não queria, eu dizia que minha massa ficava seca, que não prestava. Me adaptei a ele, entendi ele, nós fizemos uma amizade e hoje somos muito íntimos. Isso é importante. Então passei a entender meu forno. O meu forno elétrico, eu tenho um que é CV35 da Grano. Eu sempre asso minhas massas a 135 graus. Ele é muito potente, então eu não asso numa temperatura muito alta. Meu outro forno elétrico é esse aqui da Midea. Lascou, acho que é esse o nome. Isso. Esse forno da Midea, acho que é essa a marca, eu asso já a 150, 140. Não pode ser muito e nem pode ser menos que isso. Como é que você identificou isso, Hannah? Vem um menu? Não, eu identifiquei isso na prática, fazendo mesmo. Beleza? É isso. Você precisa entender do seu forno. Ele vai ser o seu melhor amigo. Muita coisa depende dele, tá? Se ele estiver muito alto, vai causar um problema no seu bolo. Se ele estiver muito baixo, vai causar outro problema no seu bolo. Se ele não funcionar, não assa, né? Então, o forno eu digo que é um dos principais, viu, Felipe? Porque com certeza. Se não funcionar, não assa, você fica sem massa mesmo. Então, ó, prestar bastante atenção. Vou colocar até aqui, ó. Convencional. Se o seu forno é a gás,
Normalmente seu forno vai funcionar a 180. Haná, via de regra, né? Mas tem a exceção, tem, o meu era uma exceção, só funcionava a 202 graus. Neste grau é que meu bolo assava. Como é que eu descobri isso? Prática. No meu. Se for elétrico, entre 135, eu vou botar assim, porque o meu só funciona assim, a 150. Ok. E vou dar mais uma dica sobre forno. Que é muito importante. Pré-aquecimento. Pra mim é muito importante, principalmente nas massas de método esponjoso, que eu vou explicar aqui pra vocês, tá? Que é a mesma coisa de método espumoso. Então, o pré-aquecimento é muito importante para esse estilo de massa, como pão de ló, como genoise, é importante sim, certo? Por quê, Haná? Porque a fermentação desses estilos de bolo, com esse método de preparo, ela dá devido à aeração dos ovos, ao volume dos ovos. Então não é uma fermentação comum, onde a gente adiciona aquele fermento em pó químico, certo? Então, por isso que eu acho importante, assim que o bolo entrar, já ter esse choque térmico. Mas esse pré-aquecimento ele tem que ser bem feito. Se ele não for bem feito, o teu bolo pode afundar, certo? E outros problemas. Então, qual é o pré-aquecimento bem feito? Você vai aquecer o seu forno na mesma temperatura que você vai assar a sua massa. Quanto tempo antes, Haná? 10 minutinhos, mas 10 a 12 isso garante que ele está pré-aquecido. Mas se você quer, como é que se diz? Garantir que isso ocorra, né? O que é que você pode fazer? Haná, não lembro de ligar com 10 minutos não. Então assim que você ligar a sua batedeira, você já pode ligar seu forno para garantir, certo? Então nunca esqueça. Para massa de método cremoso, como massa amanteigada, por exemplo, que eu vou explicar agora quais são os métodos. O pré-aquecimento, ele é bom, mas a massa vai funcionar de qualquer jeito, certo? Então, é muito importante que vocês entendam isso, ok? Porque muita gente acha que o forno ele não é essencial, mas ele é sim. Não é só a escolha da marca do seu forno, é como você vai utilizar e você aprender a entendê-lo. Beleza? Aproveitar e dizer que, gente, antes eu passar... 3.000 pessoas na live. Ave Maria. Fiquei até nervosa, cuspi até... Vou até beber o nevinho, não, gente, é suco. Vamos brindar com suco de uva. Caramba, eu tô muito, muito, muito emocionada. Tô feliz demais. Não consigo nem expressar, fiquei até em silêncio. Gente, muito obrigada, viu, pelo carinho de vocês, porque assim, não tem nada que pague. E se tivesse, eu não daria, porque eu não tenho dinheiro. Mas vamos lá. Forno, expliquei. Aí amarrada, viu? Dinheiro não é porque não tem, é uma questão de prioridade. Amarrada, tem um negócio que eu não sou amarrada. Agora vamos lá. Aproveitar para falar que amanhã tem live, não esqueçam disso não, 21 horas. Não esqueçam, porque amanhã vai ser tão sacrificante, você não tem ideia, vocês vão saber por quê. Mas estaremos aqui porque nós honramos o nosso compromisso. Aqui. Gente, o código da live, se você tem todos os códigos, cada live eu falo um código. Se você tem todos, no final você vai poder concorrer a uma premiação muito top. Beleza? Detalhe, anote num papel, não poste em lugar nenhum. Você vai anotar aula 1, código tal, aula 2, código tal. O código da aula 2, que é a de hoje, a gente ainda vai informar. Ainda vai. E outra coisa, clica no link da bio. Quem não está na maratona, se inscreve na maratona através do link da bio. Entra no grupo secreto, no grupo silencioso do WhatsApp, no grupo secreto do Facebook. Entre em tudo para você não perder nada da maratona, para você saber todas as informações. Para você ficar por dentro. Nossa, a gente é assim, ó, íntimo. Beleza até aqui. Inclusive esse negócio de pré-aquecimento da massa método cremoso, essa dica de não pré-aquecer, eu peguei com Fabi Viana, para quem não conhece. Né, Felipe? Eu peguei com ela, achei massa isso aí, né? De não pré-aquecer, porque não dá essa barriga em cima. Achei muito legal, viu? Adorei. Fabi é top. Fabi é muito top. Peguei com ela essa dica, porque ela disse, não dá barriga. Ela colocou isso, eu falei, caramba, isso é verdade. E aí eu fui testar e gostei bastante, tá, gente? Mas pro método cremoso, vamos lá. Aí a gente vai ter os métodos. Método cremoso, método
espumoso, esponjoso ou método chifão. Tem gente que chama isso aqui de método chifão também. Tem muitos outros nomes, para falar a verdade. E método de adição. Ainda pode ter outro método híbrido, que é a mistura de 2 métodos, por exemplo. Mas eu não vou trazer aqui, eu vou trazer aqui 3 métodos, que esses aqui são os que vocês mais usam, os que mais vão usar e os que vocês precisam de fato saber, beleza? Então vamos lá. No método cremoso, por exemplo, a gente faz o quê? Ó, massa amanteigada. Eu vou colocar aqui as principais, tá? Lógico que eu tenho minhas filas, porque ninguém é obrigado a saber de tudo, porque eu não sou boba. Calma, o que é que eu botei aqui? Ah, massa amanteigada. Oxi. Pronto, tá aqui. Massa amanteigada é aquela massa a que eu faço, a que eu amo, a que eu adoro, né? Amo a massa amanteigada, devo muito a ela, muito obrigada. Por exemplo, massa de bolo de rolo também é massa amanteigada. Já a massa de rocambole normalmente é uma massa de método espumoso. É uma massa mais esponjosa, tá? Já de bolo de rolo não, pra quem não conhece, bolo de rolo é um bolo muito tradicional daqui de Pernambuco. Daqui de onde eu moro, não, Pernambuco é do lado. Então vamos lá, método cremoso, massa amanteigada. Gente, esses são os principais. Porém, dentro dos principais existem vamos dizer assim, submétodos. Sub. Dentro deles tem outros, mas que não convém a gente falar, certo? Se você quiser pesquisar também, para se aprofundar e etc. Mas eu te digo, isso aqui vai ser suficiente, beleza? Espumoso, Hannah, o que seria? Pão de ló. Pão de ló que não leva nada, tá, gente? Aqui, lembrando que pão de ló tradicional, ele não leva nada. Farinha, ovos e açúcar, é isso. Pode ser genoase também, que é outro estilo de pão de ló. Massa chiffon também. Eu já ia perguntar o que é genoase. É uma massa. Parece uma doença. Mas não é não, doença não, querida. E aí vem, né, gente, como eu falei, a massa de rocambole entra, ela é uma massa do método espumoso. E método de adição é, por exemplo, o bolo de nata, o bolo de cenoura. Eu vou explicar cada método. Bolo de cenoura, enfim, whatever, né? Muita gente faz o red velvet também, já eu não, eu faço red velvet amanteigado, tá? Pronto, tô doida. Ó. Tia, por que trazer esse conteúdo, tia? Vou falar. Eu falei, na verdade, né? Tem muita gente nova aqui no pedaço. Ó, por que eu trouxe esse conteúdo pra vocês? Vou falar. Hannah, você precisou disso pra iniciar? Não. Mas como eu disse, dificultou um pouco a minha vida. Como eu falei pra vocês, não dá pra eu preparar, por exemplo, um pão de ló fazendo o método da massa amanteigada. Não existe. Certo? Os resultados são diferentes, as texturas são diferentes, o sabor vai ficar diferente, tudo vai ficar diferente. É capaz de não nem dar certo, ficar solado, uma desgraça, desgraçar tudo e você fazer nada. Pronto. Certo? E outra coisa que é muito importante você saber também. Eu vou explicar tintim por tintim, então tem calma, tá, Felipe? Tô calmo. É só o porquê. Os métodos mudam muito. Muda muito a sua vida. Você começa a entender muita coisa. Por exemplo, eu fazia massa chiffon sem saber que era chiffon, porque eu não sabia nem que existia método. Me poupe, sabendo que era isso. Beleza? Então vamos para a primeira, que é o método cremoso. O método cremoso é o que, Hannah? É aquele método que a gente faz a massa amanteigada. Então toda vez que você vir uma receita que diz assim, você vai pegar a manteiga, coloca dentro do bol junto com o açúcar, você vai bater, vai virar um creme fofo, airado, né? Nem airado, mas vamos lá, vamos do início. O método cremoso é a manteiga mais o açúcar, você bate, ele vai virar um creme fofo, né? Esbranquiçado. E daí você vai para a segunda parte do método, que é adicionar os ovos em 2 partes normalmente. Você bate mais um pouco e aí depois você adiciona farinha, adiciona líquido, se houver um líquido, que é o leite ou o creme de leite, enfim, certo? Isso é método cremoso. O método cremoso, ele normalmente vai deixar a tua massa mais estruturada, certo? Então aqui normalmente a massa ela é uma massa estruturada.
massa estruturada, Haná, é uma massa que aguenta que você faça qualquer tipo de bolo de andares, no caso, bolos altos, além de ser uma massa extremamente saborosa. Por quê? Tem a gordura, né, da manteiga, ou margarina também pode ser, claro. Então o método cremoso é esse método, tá? Tão conhecido, onde você vai ter uma massa bem estruturada e bem saborosa. Beleza? Haná, quer dizer que se eu pegar a sua receita, se eu descobrir a sua receita, a quantidade dos seus ingredientes, e eu souber que é uma massa amanteigada, eu nem preciso do modo de preparo, é isso? Não vai precisar, porque você já sabe qual é o método. Massa amanteigada sempre é método cremoso. Então eu descobri a quantidade de ingredientes de Haná, eu já sei qual é o método, eu já vou bater, ela não precisa nem me dizer qual é o modo. Entendeu? Uma coisa importante. Vamos lá, para eu que sou iniciante, zero à esquerda nessa parada. Certo. Então o método significa o procedimento de junção dos ingredientes. Isso. Então primeiro vai o ovo, ou leva líquido, não leva. Isso, é o método, é a forma como você prepara. E essa forma, Felipe, ela muda tudo. Eu vou mostrar isso também. Porque dentro do método cremoso, a gente tem o método cremoso reverso. Ou seja, eu posso pegar eu posso pegar os meus ingredientes da massa amanteigada e reverter, certo? Então preste bem atenção. Eu posso pegar aqui os ovos, a farinha, todos os ingredientes e fazer por método cremoso reverso. Preste atenção agora no que eu vou dizer. É toda massa amanteigada que você pode utilizar o método cremoso reverso? Não. Nem toda ela vai funcionar com o reverso. Mas se funcionar, vai resultar em uma massa um pouco mais leve. Por quê? Porque consiste em você bater primeiro farinha com a manteiga. Calma, galera, vai voltar. Gente, vocês vão tirando prints aí quando vocês quiserem, porque eu não paro muito, né? Gente, perdão aí, deu uma falha na conexão, mas eu acho que já voltou, né? Deixa eu só ativar aqui os comentários para ver se está tudo bem, gente. Felipe, quando bateu o recorde aí, tu tira uma foto. Batemos 3.175 pessoas na live. E tu não tirou foto? Tirei um print aqui. Gente, tudo certo com vocês? Voltou? Tão firme e forte. Vamos compartilhar que hoje vão ser 3.500 pessoas aqui, graças a vocês. Não, e se for, eu vou melhorar o prêmio. E o que é que a galera faz para chegar a 3.500? Compartilha no avião. Pelo menos 10 pessoas. Se bater, eu vou melhorar ainda o prêmio. Menina, eu vou botar um... Vamos lá, Vamos apertar aqui no coração. Vocês vão ver o poder que vocês têm. E aí depois você vai clicar no avião aqui, e vai convidar pelo menos 10 pessoas. Vai lá. Ok? Tá bom, vou esperar. Todo mundo tá fazendo a parada. Vamos lá. Tá bom. Então, o que eu tava falando, já esqueci, porque pausou, lascou. Tava falando sobre o método cremoso, tava falando que é uma massa extremamente estruturada. Não se preocupe que eu vou falar dos ingredientes, então não precisa se estressar agora no início, certo? Mas é um método que faz uma massa... eu tava falando do método reverso. Tá vendo como eu tô doida? Então, quando você faz o método cremoso reverso, consiste vai resultar em uma massa amanteigada, mais leve um pouco. Porque a gente vai bater primeiro a farinha com a manteiga, vai formar uma farofinha, depois a gente vai fazer a adição rápida do resto dos ingredientes, certo? Que é ovos, leite, etc, etc. Então, o que é que acontece? Por que você está dizendo que vai restar e mais leve, Haná, numa massa mais leve? Por que você está falando que essa adição tem que ser rápida? Por quê, gente? A farinha, eu vou falar sobre ela já, mas ela desenvolve glúten quando ela entra em contato com o líquido e a gente fica mexendo. Quanto mais a gente mexe, mais esse glúten desenvolve, mais pesada a sua massa ela vai ficar, entende? Então por isso que o reverso, ele tende a ser uma massa mais leve, amanteigada, porque a gente vai colocar no início a farinha e a gente já vai deixar essa farinha, fazer uma farofa. Como é que eu posso dizer? É como se a manteiga criasse uma capa de proteção nessa farinha, mais ou menos isso, certo? E aí esse glúten não vai desenvolver com tanta facilidade na massa,
tá? Quando ele entrar em contato com o líquido. Tô falando de uma forma bem prática para vocês entenderem. Por isso que essa massa do método cremoso reverso vai resultar em uma massa amanteigada um pouco mais leve. Beleza? Então, vocês já sabem. Vou colocar até aqui o reverso também, que é só para vocês lembrarem. Por que isso é legal? Porque você pode pegar a sua receita e testar com o método reverso. Você testar na sua cozinha. Gente, eu tô trazendo isso aqui para vocês tornarem da cozinha de vocês um laboratório. Para quando eu disser uma coisa, vocês, caramba, eu posso testar assim, será que vai dar certo? E pesquisarem, porque a gente tem muita preguiça. Agora vamos pro espumoso, espumoso, esponjoso ou método chiffon. Por exemplo, eu tenho uma massa aqui, na verdade, Felipe, eu tenho 3 massas do método espumoso, né? Eu vou até mostrar aqui separadamente. Se puder botar pra cá, melhor. Pra você e tal. Pra cá, né? Aqui eu tenho um pão de ló tradicional, eu tenho uma massa chiffon e outra chiffon. Ana, qual a diferença dessa chiffon para essa chiffon? Aí, vamos lá. Qual dessa pra qual? Qual a diferença dessa chiffon para essa chiffon? Eu vou dizer agora. Quer que a galera fale? Não. Não, quer dizer, você fale, não, você não. Ah, eu não, né? A galera pode falar? Pode falar. Então, vamos lá. Gente, por favor. Você quer que eu fale? Não, a galera... Qual é a diferença de qual? Dessa chiffon, por exemplo, para essa. Vou mostrar essa aqui. Para, por exemplo, essa. Eu vou falar porque que essa tá assim cortada, tá? Já já. Eu vou dizer qual a diferença. Essa tá na direita e essa tá na esquerda. Pronto, deve ser isso mesmo. A quantidade de ovos... É isso? Sobre os ingredientes vocês vão entender já já, mas eu vou falar qual é a diferença. A forma de preparo do método. Uau! Foi e a profundo. forma de preparo faz muita diferença no resultado da sua massa. O método espumoso ou esponjoso ou método chiffon que a gente chama, enfim, ele tem vários nomes. Esse método espumoso, ele consiste, né, em você bater bem os ovos. A fermentação, normalmente, desses bolos feitos pelo método espumoso, no método espumoso, a fermentação se dá pela aeração desses ovos, certo? Na maioria não leva fermento, como o pão de ló, não leva fermento, nem é para levar. Então esse bolo cresce, fica fofo, leve, devido à aeração dos ovos, certo? Mas esse método espumoso, ele pode ser feito de algumas formas. Você pode, por exemplo, bater os ovos com açúcar, bater até triplicar de tamanho e depois você vai adicionar os outros ingredientes. Você pode também fazer de outra forma. Você pode bater, primeiro, separar claras e gemas, separar o açúcar pela metade e colocar metade do açúcar com as claras e metade com as gemas. Então você vai bater as claras em neve, depois vai adicionar o açúcar, vai fazer um merengue e depois vai bater essas gemas junto com a outra metade do açúcar, adicionar o óleo, adicionar o leite, certo? E a farinha e por fim você vai vir com esse merengue e adicionar a mistura. Ambos são métodos espumosos, são do método espumoso, certo? Porém, a forma de preparar é diferente. Então, resulta em uma textura diferente também. Na qualquer receita, eu posso testar de todas as fórmulas. Você pode o que você quiser. Agora, se vai dar certo, não sabemos. Porque a proporção acaba sendo diferente. Beleza? Então, Felipe, aqui, ó, vou só mostrar para você entender. Pô, se eu entender, todo mundo entende. Se eu tenho certeza. Não, você e eles. Por exemplo, aqui, eu vou falar, por exemplo, do chiffon. Essa forma de preparo, eu fiz como? Eu coloquei gemas com os ovos, depois emulsionei com o óleo, com o leite. Em outro bowl, eu bati claras em neve, adicionei o açúcar, fiz um merengue, depois juntei, né, etc. Como eu expliquei. E olha o resultado dele, Felipe. Esse tipo de chiffon, assim que eu acabo,
é bom que eu espere um pouquinho e já desenforme. O melhor é que desenforme ele em cima de uma grade. Sabe aquelas grades cheias de furinhos? Meio... Quer que pegue? Não, não precisa não. É só na hora. Aquelas grades com furinhos, é bom você deixar ela ali, tá? Esfriando. De cabeça pra baixo mesmo. Eu, na hora, fiz o quê? Eu tirei a massa do forno, deixei lá e fui me embora me arrumar, fazer outras coisas. É o que acontece, ela meio que murcha, ela fica esquisita, não fica como era pra ficar, tá? Então, mas é isso aqui. A textura dela é uma textura, gente, parece uma nuvem. Olha isso aqui. É o mesmo... Levanta mais, levanta. É o mesmo método de preparo. Olha como ela é flexível, Felipe, ó. Uau! Mas ela, ela é uma nuvem. Ela é muito diferente. Deixa eu partir essa também, que é o mesmo. É chiffon. Mas você sabia que esse é o chiffon original? Mesmo, ó. Esse é o chiffon original mesmo. Peraí, põe a mão assim por trás. Americano. Isso. É assim que eles preparam lá, tá? Fica com essa consistência. Sensacional. Essa textura, parece uma nuvem. Já esse aqui, ele foi preparado de outra forma, certo? Ele foi preparado. Coloquei ovos, os ovos inteiros. Bati esses ovos inteiros com açúcar. Triplicou o volume. Bati. Triplicou e depois foi que eu fui adicionando o óleo, depois o leite, etc. Beleza? E olha só a diferença, Felipe, da textura. Gosto de mostrar para vocês entenderem bem. Aqui nós temos uma massa um pouco mais pesada, um pouco mais estruturada e com os poros mais abertos. Ó. É a mesma massa, só que... É a mesma massa. É chiffon, na verdade. As duas são chiffon. Só que elas são preparadas de uma forma um pouco diferente. Então, só de você mudar essa preparação, você muda tudo. Vocês entendem? Beleza até aqui? Então, vamos lá. Então, essa massa aqui é uma massa chiffon. Top. Método espumoso. Aqui eu já vou ter outra massa. Essa massa não existe, ela é muito leve. Felipe, pega a balança lá na cozinha, porque é pesar só. Vou pegar. Agora é o seguinte, vamos tirar um print enquanto eu vou pegar? Tá bom, vamos. Pronto, você faz aquele sorrisinho colgate. Peraí, com uma massa... Mostra duas massas. Isso é gota. Tá, vai. Uma massa amanteigada que eu amo. Show! Enquanto isso eu vou buscar a balança. Rasga o print, marca, posta lá nos stories e marca lá Guilda Oficial. Foto, né? Hashtag pra tu postar logo no... Maratona Confeiteira de Success. Success? Success. Vou tirar uma foto logo, porque aí o Felipe posta logo no feed e vocês comentam até morrer quando sai da hora. Vai. Uhul! Rapaz, eu tô tirando uma foto aqui linda, viu? A galera vai curtir quando ver. Ai, meu Deus. Vou ser contratado para ser fotógrafo. Vocês vão aprender até minhas poses. Show! Jogo o ombro pra mostrar aqui o osso. Que foto massa, rapaz. E aí? Gente, eu vou postar. Quando terminar a live, vocês vão lá e comentam, tá? Vocês aprenderam na live. Ai, eu adoro essa daqui, gente. Parece uma nuvem. Mina é uma coisa... Ela desmancha, sabe? É muito diferente. Mas essa daqui, ela é mais estruturada. Nossa, essa massa eu também amo, não vou mentir, eu sou apaixonada. Agora vamos lá, mais uma do método espumoso, que é a massa pão de ló. Essa aqui é um pão de ló verdadeiro, tá? Gente, é porque vocês não estão escutando, mas é uma esponja. Quando eu faço isso aqui, ó, dá pra escutar, sabe? Eu tô ouvindo. É muito legal. Não existe. Aí eu vou cortar pra vocês verem, tá? É uma massa bem elástica. É uma massa muito leve, tá? Muito leve. Olha isso. A estrutura dela é muito diferente das demais, né?
Quando o Felipe chegar, ele mostra melhor pra vocês aqui. Ela é uma massa super elástica. Olha isso aqui. É uma massa muito elástica, porque tem muito ovo. Lógico que se eu fizer assim, a gente fechar, pelo amor de Cristo. Felipe, presa não. Ô, gente, olha. Amor, não precisa mais. Obrigada. O branquinho chegou, ela começa lá. escondendo tudo. Ó, tô mostrando aqui a estrutura da massa, totalmente diferente. É uma massa muito, muito mais leve, né? Os poros abertos. É uma massa super airada, extremamente airada. Show. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês só a diferença aqui do peso, tá? Ana, qual é a massa melhor pra usar pra bolo de andar? Já já eu falo, não se estresse. Aqui eu aceito todas na mesma forma, então todas têm o mesmo tamanho. Eu vou pesar pra vocês verem a diferença do peso, tá? Olha isso. O pão de ló pesou 279. 279, Felipe. Anotado. A chifão número 1, 497. Chifão número 2. Chifão 497. É. 440. Tem noção? Diferenças. Muito. O pão de ló é muito leve, né? Muito. Essa daqui, massa de óleo por adição, que eu ainda vou explicar. 600. Interessante, né? É muito diferente o peso delas. Mas quando você for colocar na forma, pesou a mesma coisa, foi isso? Basicamente, quase. Mas se você tocar aqui, você vê que o pão de ló, ele não tem como, é muito leve. Praticamente só espuma, né? E a massa manteigada foi 356. Também é uma massa... Eu acho que eu coloquei um pouco menos que a chifão. Não, gente, vamos lá. Falar pra vocês. Essa daqui, a chifão 1 e a manteigada, tem praticamente o mesmo peso. É porque aqui eu coloquei mais na forma, certo? Mas vamos lá. De todas, óbvio, eu queria só mostrar que a massa pão de ló, ela é muito mais leve que as demais. Não tem como comparar. Ela tem muita leveza. Mas ela não é a mais estruturada, certo? Isso quer dizer o quê, Rana? Eu não posso usar para bolo de andar. Tem pessoas que não gostam, que têm medo de usar para bolo de andar, para ela ser mais leve. Mas tem outras que usam pão de ló para bolos de andares. Eu conheço várias pessoas que usam. Então vai depender da receita, do balanceamento dessa receita, de como você faz, certo? E muita gente que usa. Aqui em João Pessoa tem algumas pessoas, porque aqui não é região para isso. Rana, qual é a melhor massa? Não existe a melhor. Existe a melhor para o seu público. Existe a melhor para o seu cliente. Como foi a escolha da minha massa? A minha clientela começou a me direcionar, certo? Então eu comecei fazendo pão de ló, depois a base de óleo, depois nananana, mas eles só gostam da amanteigada. Então a clientela, ela acaba direcionando você. E você não pensou duas vezes porque é muito estruturado. E eu não pensei duas vezes porque é uma massa estruturadérrima e saborosérrima. E ponte acabou. Mas tem muito pão de ló, muito bom também. Chifão é outra que eu adoro. Agora vamos lá, deixa eu só... Pois aqui. Muita gente me pergunta, Rana, o pão de ló fica com cheiro de ovo? O que foi, amor? Nada. Fiz alguma coisa? Não, eu fiz aqui. Tá. Gente, isso aqui não é pra comer. Isso aqui foi só demonstração, lembrando, tá? Pessoa manipular comida, eu vou falar só isso aqui pra poder ninguém vir com piadas. A pessoa manipular uma comida, não é só o cabelo que tem que estar preso. Você não pode ter unha, a sua unha não pode ser pintada nem de base, você não pode usar brinco, você não pode usar anel, nem colar, nem aliança, nada. Nenhum adereço. Então é isso. Aqui eu só fiz exclusivamente para demonstrar nessa aula, para mais nada, tá? Essas práticas de higiene não sou eu que falo. Isso é coisa da vigilância sanitária mesmo. Meu avô foi da vigilância sanitária anos. Então quando eu fazia bolo dentro de casa, eu não tinha unha, eu não usava brinco, nada. Era sempre muito... Hoje eu não faço mais encomenda, né? Vocês sabem disso. Outra coisa do método espumoso, para não ficar com esse cheiro de ovo, tem gente que me pergunta, Rana, quando não fica o cheiro de ovo? Fica se você não usar ovos frescos, novinhos, tá? E se você não bater esses ovos a quantidade de tempo certa. Então, esse batimento dos ovos, ele tanto serve, é importante, para a aeração desses ovos,
para dar volume, certo, no seu bolo, para fermentar, para ajudar na fermentação, quanto também serve para tirar esse cheiro do ovo, tá? Esse cheiro residual que pode ficar. E para finalizar, o método, gente... O gente, Felipe coisou aqui, foi? Me lascou? Tá doido? Beleza. Deixa eu ver se eu esqueci de dizer alguma coisa, tá? Não. E para finalizar, o de adição, que é o método mais simples. Ana, que diabo é o método de adição? É aquele bolo que a nossa avó fazia. Ela pegava a farinha, colocava dentro da tigela, misturava com todos os secos em uma, todos os líquidos em outra, juntava os dois na mão mesmo. Isso é método de adição, método mais simples, tá? E você pode também fazer o bolo de cenoura. O bolo de cenoura não é tudo na mão, a gente bota uma parte no liquidificador e depois junta com a outra parte. É um método simples, tá, gente? Muito, muito simples, mas também resulta numa massa extremamente estruturada, que eu vou mostrar aqui rapidamente, ó, pra vocês, que é uma massa à base de óleo. Essa aqui é um bolo de nada o nome. Adoro esse nome. Já eu vou pedir pra Felipe tirar isso aqui, tá? Tirar o quê? Tudo. Já. Tudo? Os bolos, né? Por quê? Porque assim, pra não ficar aqui, né? Sou uma pessoa boa. Não, gente, pode deixar. Esse bolo, é sério, é muito cheiroso, é muito saboroso, estruturado. Vai resultar em um bolo mais pesado, mais denso, claro. Mas é um bolo extremamente úmido. Porque o óleo é uma gordura em estado líquido e ele traz essa umidade, mais do que a manteiga ou a margarina. Porque a gordura em estado líquido tem esse poder. Antes de eu passar, eu queria saber se vocês estão compartilhando com 10 pessoas. Senão eu nem falo mais sobre ingredientes, ninguém quer saber mesmo, tá bom. Beleza até aqui, Felipe. Até aqui eles estão bem. Eu só queria que abrisse comentário para poder eu prosseguir. Tá tudo bem? E aí, meu povo? Gente, isso aqui, se eu quiser falar o dia inteiro, eu falo. Mas eu tô tentando, assim, abrir a mente de vocês de uma forma resumida, tá? O tempo aqui é limitado, né? A gente não pode também varar à noite, coitados. Mas não parou aí não, né? Não, peraí, ainda falta. Tudo certo, Renato. Calminha, viu, queridinho? Calminha. Sensacional. Lembrando que amanhã, meio-dia, teremos uma mentoria online com uma aluna. Ou só mostrar, Felipe, a estrutura do bolo amanteigado por dentro, que eu sei que vão me pedir, tá? Ó, eu não unto as laterais, tá, gente? Isso é importante, vocês viram? Não unto. O que é que eu faço? Unto só o fundo. Venho com uma faquinha aqui, ó, tiro tudo e depois eu desenformo. Isso é importante para que a sua massa cresça retinha. Como vai ser um bolo que a gente vai cobrir a lateral, não tem problema, certo? Aqui eu vou cortar, eu quero tirar uma foto bem bonita, então eu vou cortar aqui também para mostrar a estrutura dela. Assei alto, mas eu nem gosto de assar tão alto. Olha a diferença de uma massa para outra. A estrutura. Sensacional. Dá pra ver? Dá. Dá pra ver? Beleza. Tá certo. E por último, a amanteigada, que eu também não unto as laterais, ó. Como ela é bem amanteigada, eu não preciso nem passar a faquinha na maioria das vezes. Ó. Aí, deixa eu mostrar esse corte aí que a galera gosta de ver. Vai. É a minha massa preferida. Depois eu vou mostrar. Presta atenção que aqui, ó, ela tem os poros mais fechados, então a massa Peraí vai que a galera densa. gosta de tirar print, é desse jeito que tá. Deixa eu só trazer esse daqui. Pronto, agora. Ai, Jesus. Vai. Tá Olha pra cá, sorriso Colgate. Olha, cada um de um método. Um print bem bacana, gente. Eu sei que vocês adoram. E lembrando que amanhã, 21 horas, estaremos aqui novamente com vocês. Método espumoso, cremoso e método de adição. Cada um no método aqui, tá? Amei. Vou deixar isso aqui porque vocês pensam que eu não vou tirar foto. Claro que eu vou, meu filho, não perca um flash. Eu sou a do flash. Isso Sejam aqui, assim também, né? Isso aqui não é para consumo, que fique bem claro, tá? Então, ótimo. Felipe, tu me dá só uma toalhinha aí. Esses papelzinhos. Xiii. Qual a massa, Felipe? Abre aí rapidinho enquanto eu limpo aqui minha mão, que eles mais gostam. Qual
a massa que vocês mais gostaram aqui de ver? Me conta aí. Que eu sei que se eu perguntar qual é a que mais usa, vai ganhar chifão e amanteigada, que eu acho que são as que ganham sempre. Mas vamos ver isso aí, né? Mais tarde, quero dizer o seguinte. Após a live vai rolar uma enquete lá no grupo secreto do Facebook. Tá? E aí você precisa entrar no grupo, na comunidade do Facebook para você participar. É importante que você participe. Se tem 3.315 pessoas aqui agora, tá? A gente tem que ter 3.315 votos, ok? Ah, quero. Então, após a live, é fundamental, porque isso vai ser decisivo para a nossa aula de amanhã. Haná, tamanho dos ovos. Aí vai depender muito da sua receita, tá? Por exemplo, na maioria das minhas eu já balanceio e eu já assim, estruturo ela toda para os ovos que eu mais encontro aqui. Que sempre na caixa vem escrito ovo grande, mas não é. Os que eu compro aqui, a caixa diz isso, mas na verdade eles são médios. Então a maioria dos meus, cada ovo vai pesar em torno de 550 gramas, tá? Então isso é um ovo médio, não é um ovo grande, certo? O ovo grande aí vai ser 55, 60 gramas, o ovo jumbo é 65 gramas, então vai depender. O ovo, ele, como é que eu posso dizer? Interfere totalmente na estrutura da sua massa, fica totalmente diferente. Certo? Jéssica Teixeira, estou aqui, nunca trabalhei com bolos e quero começar a fazer. Você está no lugar certo. Está no lugar certo. Na verdade, Jéssica, quer dizer a você já começou. E depois que começa, não sai mais não, é um negócio impressionante, você se apaixona. Haná, amo a de óleo, a manteigada. Eita, coisa boa. A manteigada e chifão, você perguntou a galera, não foi? Foi. Massa manteigada é minha preferida, Ivanice. Coisa boa. Pão de ló, Maria Delícias da Mari. Show. Agora, gente, vamos pra cá. Feche os comentários pra gente falar. Compartilha, que agora é uma parte muito importante. Eu vou tentar fazer um resumão. Eu poderia falar uma live inteira só sobre ingredientes. Eu diria que era uma live disso, uma live disso. Era, mas hoje a gente vai falar um resumão. Eu não consigo falar tudo, certo? Mas vamos lá, vamos dar uma resumida para abrir a mente de vocês. Eu gosto de abrir a mente para a gente amanhã vocês ficarem assim, ó. Sabe por quê? Porque desde ontem eu falo que você é capaz, você também pode. Então, quando a gente tem isso na nossa mente, eu sou capaz, eu posso, a gente vai para onde a gente quiser, certo? Então, por isso que eu trago esses temas também técnicos, teóricos e etc e tal, certo? Então, vamos lá. Ok. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, gente. Agora, deixa eu só responder uma pergunta que estão fazendo frequentemente. Que é sobre, Haná, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso continuar aprendendo com você? Eu tô começando do zero. Como eu falei, quem começa do zero pra mim são os melhores, porque não tem vício, então eles vêm pra aqui sem reservas, sem nenhum problema e quer aprender. E muitos estão perguntando, Haná, como é que eu continuo aprendendo com você? Tem como? Olha só, eu tenho sim a solução completa para você continuar aprendendo. E na verdade para você se tornar uma especialista. Quando eu digo especialista, gente, não é especialista em um bolo ou em um estilo. Isso não é ser especialista, certo? É ser especialista no creme, em tudo, certo? No chantininho, aprender mesmo a fazer bolos estruturados. Mas eu não vou falar sobre isso hoje não, certo? A gente vai falar muito mais durante essa maratona. Mas tem muita gente me perguntando, então eu tenho que dar essa justificativa, ok? Então é isso. Eu procuro dar muito valor aqui pra vocês, certo? O máximo que eu posso, mas aqui é limitado, é claro. Mas continua aqui acompanhando que a gente vai continuar falando durante os outros dias. Beleza? Vamos lá. Farinha de trigo, Haná. A farinha, ela serve pra quê? É importante que vocês entendam isso, para que vocês entendam o funcionamento da massa. Como assim, Haná? Se a sua massa ficar muito pesada, muito úmida, o que é que você pode fazer? O que é que você pode retirar da massa? O que é que dá umidade? O que é que eu posso tentar diminuir para minha massa ficar menos pesada? Ou o que é que eu posso aumentar?
A minha massa não tá tão flexível. Eu fiz um pão de ló, eu fiz um chiffon, eu tô achando que ela tá muito quebradiça. Será que eu posso aumentar alguma coisa? Será que meus ovos não estão pequenos demais? Porque normalmente as receitas não pedem ovos em gramas, pedem quantidade. E aí é um erro nosso mesmo, que a gente escreve as receitas. Eu digo por mim, que eu comecei a colocar em gramas ovos há pouco tempo. Mas que a gente acha que tá todo mundo fazendo, que todo mundo tem o mesmo ovo. Epa! E não é, né? Então, às vezes tá faltando ovo na sua receita. Mas você não sabe. Não aguentei, tive que rir, né? Tá. Tá faltando ovo na sua receita, você não sabe. Tá faltando um pouquinho de estrutura. Meu Deus, o que me dá estrutura? Vamos entender isso agora, tá? Então vamos lá. Sobre a farinha de trigo. A farinha de trigo, claro que eu tenho, né, gente, a minha cola sempre. Mas a farinha de trigo, ela dá o quê? Felipe, tu me poupe. Tá faltando ovo na tua receita. É. Gente, é o seguinte, ó. Por favor, não coloque isso. Eu vou postar a foto. Quando acabar a live, vocês vão lá. Não coloca essa frase não, tá bom? Não. Me poupe. Está faltando... Hannah, a farinha é o principal responsável pela estrutura. Principal. Isso significa que tem outros ingredientes dentro do meu bolo que também conferem estrutura. Mas a farinha, ele é o principal. Certo? Por quê? A farinha possui o glúten. O glúten, ele pode ser um agente inimigo ou ele pode ser muito seu amigo. O glúten, ele tem duas funções. Ele dá estrutura na sua massa, sim, serve para isso, tá? Mas, se for demais, em excesso, sua massa vai ficar extremamente pesada. O que é que você quer dizer com isso, Hannah? Calma. Tudo aqui eu falo, mas eu respondo. Certo? O importante é que você saiba o porquê de todas as coisas. Quando a gente sabe o porquê, a gente consegue solucionar o nosso problema. Eu soluciono o seu e a gente vira amiga e a gente tá todo mundo feliz. Beleza? Então, vamos lá. O glúten, ele pode ser bom ou ruim, como eu falei. Por que você está falando isso, né? O glúten, quando ele é como se fosse uma rede elástica. Quando ele entra em contato com o líquido e você mexe, você manuseia demais essa farinha, você vai ativando esse glúten, ativando. E ele cria essa rede elástica. E aí, como é que eu posso dizer? O bolo não fermenta bem. Esse bolo não consegue subir, crescer da forma como é para crescer. E o que acontece? Esse bolo não cresce, fica baixo, ele pode solar, ele fica muito pesado. Por conta dessa rede elástica que você ativou demais. Entendeu? Quando a gente vai fazer um pão, a gente quer ativar esse glúten. Então a gente sova. O padeiro, ele quer ativar. Mas no bolo, esse glúten ele não pode ser ativado dessa forma, tá? Mas o glúten na quantidade certa e sendo ativado da quantidade certa, ele também é responsável pela fofura, por deixar o bolo fofo também. Se a gente não tivesse glúten na farinha, os bolos iam ficar umas pedras. Entende o que eu quero dizer? Então tudo tem a função. Só que a gente tem que procurar uma farinha que tenha menos proteína. Quanto menos proteína tem, menos glúten também tem. Aqui no Brasil não tem essas farinhas perfeitas para bolo, como a gente encontra fora do Brasil. A tipo 1 é a melhor sempre, né? Sempre vai ser a melhor. Ela costuma ter uma quantidade menor de proteína, então ela vai ser melhor para os bolos. Mas como eu posso ver isso, Hannah? Normalmente a farinha ela tem que ter assim de 8 a 10% de proteína. É melhor. Aí você faz esse cálculo olhando o valor nutricional, né, atrás. Na sua tabelinha nutricional, você faz o cálculo de acordo com os outros ingredientes, claro. Certo? Mas normalmente é isso. Quanto menos proteína, vai ser melhor. Beleza? Então, isso é a farinha. Gente, eu vou sempre olhar pra cá, porque é minha cola. Eu tenho que lembrar o que é que eu... né? Pra não esquecer nenhum ponto a ser falado. Vamos lá. Então, é sempre bom, anotem tudo isso, que tenha pouca proteína, para que seja uma farinha de glúten fraco. Fechou? Estrutura. Fechou. Essa é a maior, é a importância, né?
da nossa farinha. Aqui, deixa eu ver se eu falei tudo. Falei. Menina, eu tô uma falante. Adoro quando eu olho, eu disse todos os pontos, não precisei olhar. Sou maravilhosa. Brincadeira, gente. Açúcar. O que é que o açúcar traz o quê, Felipe, pra massa? O que é que tu acha? Não, peraí, você. Doçuras, travessuras. O açúcar traz sabor, né? Vai trazer esse doce. Vamos lá, vou botar aqui. Acertei? É como doçura, doçor, doce. Doce. Traz o adocicado. Vamos botar doce. Mas o açúcar não traz só isso, Felipe. O aroma, não. O aroma? Não, estrutura. Estrutura? Não, porque o açúcar dissolve na água, então não traz estrutura, não. O açúcar... O açúcar... Vou botar aqui, ó. Dá dando não pra escrever pra mim. Misericórdia, eu vou botar com essa daqui mesmo. É um agregado graúdo que dissolve, fica homogêneo na massa. Seria, na aula de engenharia, sim. Pronto. Ele também traz umidade. Tem outras funções, mas, gente, eu tô colocando as principais, tá? Lógico que a farinha, ela também tem a função de agregar mais valor nutricional também ao seu bolo. Mas eu tô colocando aqui as principais funções. Então, o açúcar, ele traz umidade, traz doce, traz maciez, mas principalmente o adocicado do bolo, óbvio, e umidade. Então, quer dizer, Haná, que... Calma! Tem uma coisa importante agora pra falar, Felipe. Sabe por quê? Por quê? Porque muita gente, vai falar assim, chega pra mim e diz: Haná, eu posso tirar o açúcar da tua massa? Tipo assim, uma quantidade de açúcar, peraí, qual é a quantidade de açúcar que você vai tirar? Porque quando a gente tira o açúcar, a gente pensa que a gente tá só tirando o adocicado, o doçor, o doce. E não é só isso. A gente também tá interferindo na umidade. Pode falar. O que foi? Agora sim, gente, perdão, tá voltando agora. Vigi, abra ali, olha. Vamos lá, voltou. Tá. Então, o açúcar, eu posso usar qualquer açúcar? Como é que é, Haná? Pode. Você pode substituir 99% dos casos. Por quê? Você pode substituir o açúcar cristal pelo demerara, pelo mascavo. O que é que vai mudar? O mascavo, por exemplo, ele tem a coloração da sua massa e do valor nutricional. Porque quanto menos refinado é o seu açúcar, maior o valor nutricional. Ele possui mais nutrientes, mais vitaminas, etc, etc, etc. Entendem? Então, óbvio que o mascavo é um açúcar muito mais puro, então o valor nutricional dele é muito maior. O demerara, ele possui ainda um valor nutricional bacana. Já o refinado não possui nada. É praticamente só doce. Mas, pro bolo, o refinado, pra mim, ainda é o melhor. Ele confere mais estrutura. E eu ainda acho que o refinado... Por quê? Vou explicar. Quando você usa o refinado, esse açúcar, ele dissolve melhor na sua massa, muito melhor. Você não vê um grãozinho. Você faz um creme ou um merengue, tá? Muito melhor, muito mais cremoso do que se você utilizasse, por exemplo, um açúcar cristal. Então, o açúcar refinado tem isso e dá mais estrutura. Deixa a tua massa menos esfarelenta, porque o grão é menorzinho. Então, a gente sempre prefere utilizar um açúcar mais refinado ainda. Se você quiser até utilizar, por exemplo, tem o açúcar Glasucar da União, que é o açúcar de confeiteiro da União, você pode também utilizar, certo? Também não tem problema, mas eu acho que ele é mais caro, né, se eu não me engano. Então a gente costuma usar açúcar bem refinado, tá? Eu, principalmente, eu gosto. Vamos lá agora para o próximo. Deixa eu olhar aqui o que é. Ai, Jesus, já não sei nem mais qual caneta que eu uso. Tá terminando, viu, gente? Calma, que ainda falta... Dicas, gente, que eu tô dando aqui pra vocês, Felipe, são dicas de ouro. É de verdade, do todo o meu coração. Eu nunca dou esse tipo de aula assim em live, porque eu sei que eu falo muito. Vou passar muito tempo. Manteiga, óleo, margarina, etc. Isso aqui é o quê? Gordura. Tá? A gordura, o que é que ela
confere na minha massa, Felipe? Posso pedir para os universitários? Pode pedir para eles. Universitários, o que é que a gordura faz com minha massa? Vocês poderiam me ajudar? Vou só colocar uma coisa aqui enquanto eles falam. Eu preciso responder a Titi, eu quero saber quem vai. É sempre importante, Felipe, que os ingredientes a gente utilize em temperatura ambiente, tá? Eu gosto sempre de falar isso, apesar de todo mundo saber. Estrutura! Umidade e sabor, Laurita. Regiane, sabor. O SU, umidade. Senhores Formigas, umidade. Inclusive, hoje fizemos uma mentoria com os Senhores Formiga, tá lá salvo no IGTV, viu? E o story dele, ele mostrou tudo, menino, da caixa lá de foto dele. Deu dica da caixa que vocês compram para tirar foto. Perfeita as dicas, amei. Vou até repostar um dele. Gente, tudo é importante que esteja em temperatura ambiente. Renato colocou isso aqui pra gente medir. Foi, não, é só pra vocês saberem mesmo. Mas precisa estar medindo, senão não ficar doido. Aí vamos lá, manteiga. Eu dei tanta informação aqui sobre. Olha, quem tá com a caneta e com papel já fez um livro. Isso é verdade. Eu tô dizendo. Manteiga e óleo. Quem falou, ó, manteiga, ou, enfim, manteiga sempre a gente confere o que, gente? Também sabor, né? E umidade também. Falaram aqui assim, ó, da Liga da Massa, Bia Boulos. Ó. Vou desativar, né, pra galera se concentrar. O ovo é mais liga ainda do que a própria gordura. Aqui a gente confere sabor e umidade. Por que você colocou isso, sabor e umidade, Renato? Porque a manteiga, lógico que o sabor, a manteiga... Gente, realmente uma massa amanteigada, Felipe, ela é inconfundível, né? Não existe igual. Sabor da massa amanteigada é demais. E umidade, porque a gordura também traz essa umidade à massa, e principalmente entre um e outro. O óleo não vai ficar tão saboroso quanto a manteiga, porém o óleo, como é uma gordura em estado líquido, ela traz mais umidade ainda do que a manteiga. Deixa a massa úmida. E quer saber? A massa de óleo na geladeira, como uma massa chiffon, por exemplo, como uma massa de um bolo de nada, esse tipo de massa não resseca na geladeira, nem você querendo. Você acredita? Verdade. Um ponto que eu quero chamar muita atenção da manteiga aqui, Felipe, ó. Muito. Ponto de pomada. Tanto a manteiga quanto a margarina. Isso aqui, quando a gente bota ponto de pomada, é o mesmo que temperatura ambiente. É importante que a sua manteiga ou margarina esteja em ponto de pomada para você fazer a preparação da sua massa amanteigada através do método cremoso. É assim que vai funcionar. Isso vai fazer toda a diferença na estrutura da sua massa, certo? E textura. Então, é muito importante que ela esteja em ponto de pomada. E isso aqui muita gente erra, tá, Felipe? Yeah. Muita gente erra. Agora, gente, vocês têm que se atentar para algumas coisas que eu vou falar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui, assim, um resumão, né? Que eu não consigo falar tudo. Em relação também ao óleo, muita gente me pergunta qual o tipo de óleo que eu utilizo. Eu gosto mais de girassol e de canola, óleo vegetal, né? Rana, eu não posso usar óleo de milho, não? Pode. Eu acho um pouquinho mais forte o sabor. E soja, eu acho mais forte ainda o sabor residual. Então eu prefiro não usar, mas funciona com certeza. É mais em relação ao sabor e ao cheiro mesmo, né? Beleza. Agora vamos só pra aqui, Felipe. Falta ovos e líquidos. Show. Posso falar? Pode sim. Beleza? Pronto. Vamos para o leite. Quando a gente fala do leite, aqui, Felipe, é um líquido, só que no lugar do leite poderia ser um suco, poderia ser creme de leite. Mas em relação a isso, eu sei que muita gente vai querer me perguntar, eu posso substituir isso por isso por aquilo por isso? Vai depender da tua receita e do balanceamento. E a gente não consegue falar tudo numa live, mas nem sempre você pode substituir. Então, nem sempre você pode substituir um pelo outro. Eu posso substituir manteiga por óleo? Esse é o mais difícil de substituir, porque o óleo é uma gordura de estado líquido. Então, na maioria das vezes, você não vai conseguir fazer essa substituição, tá? Tão tranquilamente, sem essa substituição perfeita, sabe? Só mudar
o ingrediente, mas deixar a mesma quantidade, no caso em gramas. Então tem que tomar muito cuidado com substituições. Eu não posso substituir creme de leite por leite, também tem que tomar cuidado. Na minha massa eu consigo, mas só que você tem que lembrar que o creme de leite ele tem mais gordura que o leite. Então ele vai acrescentar o que na tua massa? Umidade. Quanto mais úmido fica a tua massa, mais pesada também pode ficar. Então tem que ver, quando você for fazer o balanceamento, o creme de leite também entra como gordura. Você tem que tomar cuidado com isso. Certo? Não é toda massa amanteigada que vai poder fazer essas substituições perfeitas, com a mesma proporção. Então essa questão de substituição é um pouquinho perigosa, tá? Mas a questão do leite vai conferir também sabor, mas principalmente umidade, tá? Porque a gordura também, o leite também tem gordura. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muito líquido também pode deixar a massa muito pesada, pode solar a massa. Então isso também é uma coisa que as pessoas não se atentam. Então preste bem atenção, quanto mais umidade tem a tua massa, por isso que a massa tem que ser os ingredientes balanceados, mais pesada, pode solar. E o ovo, Haná? O ovo, gente, vai conferir leveza. Vou botar aqui estrutura, né? Porque a estrutura... entra a leveza dentro da estrutura, né, Felipe? Sim. Flexibilidade. Pô, quer dizer que você tá linda, magra. Maciez. Além de toda a estrutura, flexibilidade e maciez dos seus ovos aí. Taça, muito obrigada. E, gente, presta atenção. Aqui o ovo, a gente só tem que dividir duas coisinhas, tá? Duas. Quando a gente fala... Gente, antes de eu falar, tá? Antes de eu falar sobre o ovo, que eu sei que todo mundo quer saber, por isso que eu deixo pro final, eu vou falar só uma coisa. Quem não entrou na maratona ainda, se inscreve, clica no link da bio. Lá no link da bio você vai se inscrever na maratona. Você vai entrar no nosso grupo silencioso do WhatsApp. Você vai entrar no grupo secreto do Facebook para poder conhecer novas pessoas, fazer networking, ver os nossos desafios que a gente vai colocar lá e por aí vai. Certo? Não esquece. E não esquece também que amanhã tem aula, é isso? Exatamente. Que amanhã tem aula. Vocês veem que o Felipe faz o rádio e eu passo. É assim. Né? E a que horas amanhã? 21 tem mais aula. E peraí, o conteúdo de amanhã, quem é que vai decidir? Eles... Lá no comunidade. Vai fazer tipo uma enquete. Lá na comunidade do Facebook, tá? Vocês vão decidir o conteúdo de amanhã. E é um conteúdo que eu sei que todo mundo está querendo aprender, que não estava no script da maratona, porque a maratona não é um evento de receitas, só que amanhã nós iremos liberar um conteúdo extremamente prático para vocês. E eu quero dizer que nas próximas aulas a Haná vai sim montar um bolo de andar para vocês. E amanhã eu vou fazer, vocês vão escolher uma coisa, mas eu vou responder isso aqui que não vai dar tempo hoje. Peraí que eu mostro, tá? Amanhã a gente faz a última parte dessa aula e vai pra de amanhã. Não? Beleza. Eu sou reprovada. Beleza, Ou aprovada. show de bola. Beleza, gente. Aí ó, eu vou só pegar uma coisa aqui pra terminar, tá? Droga. Não tô achando a canetinha que eu queria. Mas enfim. Gente, quando a gente fala de ovo, a gente vai falar de gema e clara. Prestem muita atenção nisso. A clara, muita clara, também pode não ser muito bom, tá? Pra tua massa. A clara, ela é feita 90% de água e 10% de proteína, é basicamente isso. Então ela é muito líquido, certo? Já a gema, ela é uma emulsão perfeita. Então ela tem gordura e tem proteína, a gema, certo? Só que a gema, ela vai trazer mais estrutura pra tua massa. Presta atenção, quando a gema ela é cozida, ela fica como, Felipe? Dura, né? Quando ela vai para altas temperaturas. Então a gema, ela dá estrutura, ela também dá maciez ao seu ovo, certo? Mas preste bem atenção, por exemplo, no método esponjoso. Se você tem uma esponja densa, então você não precisa mais de gema. Você não pode acrescentar o ovo inteiro. Eu quero acrescentar mais ovo aqui, já não pode ser ele inteiro. Porque ele já está uma esponja densa. O que é que você precisa para deixar ele mais leve?
líquido? Clara. Clara. Porque a clara tem mais líquido. Olha, o Felipe tentando aprendendo. Então, tem essa diferença. No método esponjoso, por isso que vocês vão ver bolos que tem assim, 5 gemas e 6 claras. Porque cada um tem sua função. Beleza? Ok? Demais! Até aqui nós estamos certos, né, Felipe? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, gente, aqui, ó, sabe pra que serve isso? Pra quando você olhar, você vai dizer assim, a minha massa, ela tá muito pesada. Não, ela tá muito úmida. O que é que eu preciso tirar? O que é que dá umidade demais pra massa? O que é que dá mais estrutura? Eu quero a minha massa mais estruturada. Então, tudo isso você vai observar. Se a sua massa, ela tá muito esfarelenta, ou você assou muito, ou você botou muita farinha, tá? Se ela tá esfarelenta fora do normal, né, gente? Então, assim, a minha massa não tá flexível, tá faltando mais estrutura, o que é que eu posso adicionar? Então, tudo isso, gente, é quando a gente entende isso aqui. Quando a gente entende sobre os ingredientes. E aí você vai brincar com eles, tá? Você vai fazer... Quando você entende isso aqui, você vai ver que você vai se tornar muito mais independente na sua cozinha. Certo? Show! Agora, Felipe, Bom, é o seguinte, vamos, chega na hora do código, né? Tá bom. Agora, ó, gente, quero dizer que o código nem sempre vai estar no final da live, pode ser que esteja no meio da live, no início da live. Posso falar? Pode sim. Nem sempre vai estar no final, porque quando eu me empolgo, o Felipe não quer me interromper. Mas amanhã... Beleza. A gente vai ver isso aí na prática. Isso, porque isso aqui é muito importante, gente. Vocês me perguntam muito, Haná, por que esfarela? Por que afunda? Por que fica barriga? Porque eu devo untar a minha forma? Posso assar em formas altas? Tudo isso aqui Show. é muito... É essencial. De Fala verdade. Haná, agora me diga uma coisa. É possível... É possível. Ontem você mostrou a oportunidade. Tá doido? Você sabendo isso aqui? É possível tudo. Como eu falei no início, sem um bolo perfeito, sem uma massa perfeita, não tem como ter um bolo perfeito. O bolo, ele é construído em cima de um pilar, de uma estrutura, de uma base. Essa base é a massa perfeita, óbvio, o recheio perfeito. Então, tudo é uma construção, certo? A decoração, ela serve apenas para a beleza do nosso bolo. Para decorar, já tá falando, ela não é a estrutura do bolo, certo? A estrutura vai depender do quanto você umedece, da sua massa ser estruturada, do seu recheio correto, estruturado, certo? E uma coisa que eu não falei aqui, Felipe, mas para chamar a atenção, e eu vou só aqui para eles entenderem. Me digam uma coisa, vocês têm que ter muito cuidado com recheios leves e massas mais densas, como a massa amanteigada. Por quê, Haná? Raciocine comigo, isso aqui é a lei da gravidade. Se eu tenho uma massa pesada, Felipe, em cima de um recheio muito leve, ele tende a fazer o quê? Feito o Matuto fala, espragatar. Exato, ele tende a espremer, e esse recheio vai expandir. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, por isso é importante a cinta de contenção e você entender todas essas teorias também. É importante entender que a massa amanteigada, por exemplo, ela é densa e por ela ser densa, você não pode colocar muita massa na forma, senão ela não vai assar bem uniforme, ela pode afundar. Então, toda essa teoria é importante para que você saiba como lidar com cada massa. Certo? E eu falo tudo isso para que você possa entender que você pode. Você também pode. Tudo é possível. É só você querer, tá? E eu gosto de trazer sempre os porquês. Porque se eu, hoje, aqui, resolvi o problema de uma pessoa, eu já ganhei minha noite. É verdade. Pode ter certeza. De verdade, viu, Felipe? Então, bora? Sensacional. Galera... Então é isso, o pessoal tá falando que a live tá travando, amanhã eu vou ver o que eu consigo fazer para puxar o roteador para mais perto, tá, gente? Beleza. Então vamos pensar nisso aí, tá bom? E é o seguinte, vamos ao código. Vamos ao código de Só que hoje, calma. né?
O código, gente, é para você anotar, você guardar com você. Não é para postar no grupo. Porque quando você posta no grupo, não é justo quem não assistiu a live ter o código. Preste atenção, quanto menor a quantidade de pessoas que tiverem o código, mais chances você terá de ganhar um prêmio no final. E é um super prêmio, então não seja besta. Felipe vai dizer o código, mas antes, só para lembrar a vocês que amanhã tem live. Não esqueçam, 21 horas, tá? E eu vou postar esse vídeo aqui. Compartilhem com o máximo de pessoas. Curtam, comentem, certo? E faça esse vídeo chegar ao máximo de pessoas, que é muito importante. Muita gente é carente desse tipo de conteúdo, tá? Exatamente. De verdade. Então é isso, gente. Outra coisa, só que o diretor tá me passando aqui um recado. É só para falar aqui que eu vou dizer. Em relação à enquete, né? Gente, lá no Face, a gente tem um grupo secreto do Face que você pode solicitar e a gente vai aceitar. Você entra através do link da bio. Eu ensino pra galera. E lá vai ter uma enquete, que é importante que vocês respondam hoje ainda. E é muito bom que a galera tá muito empolgada lá nesse grupo da Maratona Secreta do Face. O pessoal tá empolgado, eu tô muito feliz, né, que tá todo mundo interagindo bastante. Ó, gente, para você acessar os canais de contato, é só você clicar aqui no link da bio. Links Ladinda, clique aqui. Clicou aqui, você vai para essa página e nessa página você vai escolher o que você quer. Assistir a aula de ontem, por exemplo, é fundamental que você assista, tá? Se você não assistiu, corra, assista. Essas lives não ficarão salvas por muito tempo. Sim, bom. Só até acabar a maratona, tá bom? Grupo do WhatsApp, ele serve para que a gente lhe avise assim que entrarmos ao vivo. Comunidade do Facebook, vamos postar uma enquete agora, assim que terminarmos a live, tá bom? E outra coisa importante, postamos lá a foto da live, aqui ó, você vai sair agora e antes de entrar no link da bio, você vai comentar aqui o que aprendeu hoje, tá bom? E, Hannah, importante, chegou a hora de mostrar para vocês que é possível, né? Isso. E vamos falar o código? O código sim, o código é... Eu vou falar logo o código. Pode falar. Como é mesmo? Não, eu não sei não. Diz aí, eu sou doida. O código é esse aqui, ó. Cadê? Tu esqueceu também? O código é Eu Posso. Anotem, não esqueçam. Eu posso. E eu já vou me despedir de vocês. Beijos. E vocês vão ficar aí com um super depoimento que vale a pena vocês assistirem. Gente, vale a pena assistir porque a gente só sabe quando é possível, quando a gente escuta da boca de alguém, tá? Vale muito a pena. Opa. Não perca tempo. Agora... Não perca tempo. Vale muito a pena. Só vale muito a peraí, pena. desculpa. A coisa tá aqui lá no final. Rapidinho, galera. Um segundo. Hannah, chega aqui. Chega aqui enquanto eu pego aqui, que eu peguei o vídeo errado, tá, gente? Normal, defeito técnico, falha técnica. Menina, João Pessoa não tá quente não, viu? Falha Gente, técnica. ele tá só pegando aqui pra mostrar. Só pra vocês verem esse depoimento, é rapidinho, é de 1 minuto. Vale super a pena, tá? Pra vocês assistirem. É o depoimento de uma aluna nossa. E você saber que você pode. A gente só acredita que a gente pode quando a gente escuta de outras pessoas que já provaram. Não é assim? Sempre. Verdade. Você só acredita que é gostoso quando alguém te diz é muito bom. E melhor ainda quando você testa e comprova, né? A gente sempre é assim. Encontrei. Meu nome é Karen Aziz, eu tenho 31 anos e sou de Goiânia. E sou aluna Ladinda. Estou à frente hoje da minha página do meu Instagram, Karen Aziz de Bolos, onde eu apresento para as pessoas que me seguem, para os meus clientes, meus excelentes resultados e trabalhos em chantininho. Quando eu conheci o curso da Ladinda, eu já trabalhava com bolos, porém eu tinha curiosidade e sempre tive vontade de fazer bolos um pouco mais diferentes, mais criativos, e eu enxergava no chantininho essa possibilidade, apesar de muitas pessoas dizerem que não era possível por o chantilly ser uma cobertura mais mole, enfim. Mas através dos trabalhos da Hannah, eu vi que isso era possível. E isso me chamou muita atenção nela. Então, antes da Ladinda, eu tinha um trabalho, sim,
um arroz com feijão, mais do mesmo. Depois que eu fiz o curso da Ladinda, um horizonte se abriu, portas se abriram para mim. Inclusive não só com trabalhos de bolo, mas também no quesito de ensinar, de dar aulas. Hoje eu dou consultoria particular, personalizada em decorações de bolo de chantininho. E é muito engraçado porque muitas alunas chegam até mim porque sabem que eu fui aluna Ladinda, acreditem. Agora há pouco, inclusive, eu acabei de atender uma aluna da Espanha. Ela é admiradora, seguidora da Hannah. E eu me senti muito lisonjeada porque, inclusive, a própria aluna me falou que sentiu muito mais confiança no meu trabalho quando ela soube também que eu era aluna da Ladinda, que eu sou aluna Ladinda. Então, ter essa confiança, saber que o meu trabalho é reconhecido pelo fato de eu ser aluna e ter a capacitação de um curso que me faz ser muito boa naquilo que eu faço, é incrível, faz total diferença. Então hoje eu tenho somente que agradecer ao curso da Ladinda, que foi assim um divisor de águas na minha vida, fez meu trabalho deslanchar. E hoje eu faço trabalhos incríveis graças às orientações e ao curso da Ladinda. Não é sobre fazer qualquer curso, é sobre fazer o curso. Rapaz. É sobre que isso pode agregar ao nosso trabalho e agregar à nossa vida. O curso da Hannah, da Ladinda, ele é um dos mais completos, se não o mais completo do mercado. A questão de valor é uma questão do quanto ela consegue nos entregar pelo preço. Show de bola, gente! Gente, Olha, tem muitas pessoas aqui ainda. Eu vou mostrar mais um depoimento. Eu quero fazer chantilly. Vou mostrar mais um aqui, sensacional. E outra coisa pra dizer, viu? Não espera, não perde tempo não. A vida é hoje. É já. A gente não pode estar esperando não. Pra você fazer a diferença, tem que fazer diferente dos outros. Exatamente. E vocês estão fazendo diferente, sabe por quê? Porque algumas pessoas ouvem o código e vão embora. Isso é a vida. Exato. É a vida. A oportunidade, ela tá aí. Antes da Ladinda, eu posso definir uma única palavra: insegura. Porque eu tinha muito medo de vender bolos, eu tinha muito medo de aceitar pedidos, com medo que o meu bolo desse errado, medo que o cliente pedisse alguma decoração que eu não sabia fazer. E eu conheci a Ladinda através de Instagram, de outras confeiteiras aqui da cidade. E, por coincidência, no mesmo período, vocês estavam anunciando o curso online. E eu sempre tive pé atrás, né, com esse negócio de curso. Mas, mesmo assim, eu conversei com meu marido. Eu vi a lista enorme, o roteiro enorme que vocês tinham preparado no curso online. E meu marido pagou esse curso. Foi um divisor de águas na minha vida, principalmente no meu comportamento, né, a minha segurança. Eu comecei a treinar muito, como a Hannah sempre fala, né, nos cursos, nas lives. Treinava. Tinha dia que meu marido falava: rapaz, tu tá aí há tantas horas ainda. Chega, hoje é domingo, calma, vai descansar. E quando eu consegui fazer aquela cordinha, aquele torcidinho, meu Deus do céu, aquela cordinha na verdade, eu assim fiquei assim maravilhada. Então, o divisor de águas na minha vida eu posso definir com a seguinte palavra: segurança. Vocês motivam a gente de uma certa forma que a gente se sente capaz. E quando a gente se sente capaz, a gente mostra o nosso melhor. Então hoje eu converso com meus clientes da melhor forma possível, a forma mais segura possível. Eu sou diferente nas redes sociais, eu aprendi a mexer em tanta coisa que eu sempre falava para todo mundo que eu sou uma analfabeta digital. Mas vocês ensinam a gente realmente do A ao Z. E a minha ida para a confeitaria foi simplesmente por curiosidade, porque eu queria aprender a fazer bolos, decorar bolo, porque eu e meu marido já tinha 6 anos e meio separados e a gente iria renovar nossos votos na igreja. Ai, que fofo. Então aquele momento para mim era muito especial. E assim eu fiz, né?
Antes do curso de vocês eu consegui fazer esse bolo com muito medo, muita insegurança, mas eu consegui. Mas hoje com os meus clientes é assim surpreendente. A evolução, quem era a Elaine antes em relação a bolo e a Elaine de hoje, eu realmente hoje me considero uma empreendedora, já almejando e galgando o meu sucesso nessa área de confeitaria. Amém. Obrigada. Amém, Elaine. É isso aí, gente. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Se tem alguma coisa que pague esse tipo de transformação aí, eu ainda não conheço. Não tem nada que pague isso, sabia? Da minha vida. De ver uma pessoa dizer isso. Ah, não, gente. Sinceramente, essa é a missão, assim, mais... Eu não tenho nem palavras. Quando a pessoa diz assim, hoje eu me sinto pronta para empreender, hoje eu me sinto pronta, Hannah, para fazer a diferença. Não tem nada que pague isso pra mim, sincero, do fundo do meu coração. Pra mim isso aí já pagou minha noite. Acabou, tchau. Até amanhã, meu povo. 21 horas, estaremos aqui ao vivo e vocês vão acompanhar a celeuma pra gente chegar aqui às 21 horas. Vai ser muito bacana. Vai ser um desafio amanhã pra gente e contamos com a presença de vocês. Tenham uma excelente noite. Que Deus abençoe.